Dando continuidade, nós estamos em Mateus. Jesus tinha terminado de proferir, que é a palavra usada, o chamado Sermão do Monte, e desceu do monte, e as multidões estavam maravilhadas com a sua palavra, que aqui é chamada de doutrina, para caracterizar ensino. É uma coisa totalmente diferente do que a palavra doutrina passou a significar no cristianismo. Do quarto século para cá, ela sofreu todas as mutações e as hibridizações e as grequificações filosóficas que a gente queira imaginar. Também foi objeto de todas as inserções de seitas e de pensamentos de seitas e justificativas para apoiarem as preferências, os caprichos, as morais, as ideologias políticas, as idiosincrasias, conforme o cristianismo ia se espalhando pela terra à base da espada e da cruz. Cruz de um lado, espada do outro. A espada primeiro, a cruz depois. E quando a cruz chegasse antes, o que era uma raridade, se não houvesse adesão imediata a ela, a espada chegava com certeza na sequência. Mas, em geral, da história, sempre foi o oposto. Primeiro a espada e depois a imposição da cruz. Goela abaixo. E quem não a aceitasse já estava perdido, já estava no inferno. Essa é a trágica história do grande estelionato que fizeram acerca do Evangelho de Jesus, transformando-o num anti-evangelho que a gente assiste e vê durante o curso da história humana, no ocidente da Terra, especialmente nos últimos 17 séculos. E hoje, uma vez que eles ficaram perplexos com o Evangelho, com a sua doutrina, porque viram que Jesus ensinava não como os religiosos, nem como os pedagogos da religião, nem como os mestres da homilética religiosa, nem com as temáticas e os conteúdos, as morais, os usos, os costumes, as ênfases de natureza comportamental, com uma ênfase preferencial na questão de natureza sexual, que sempre teve uma elevada cotação entre os pecados, objeto de apedrejamento e de endurecimento do coração, seguido de dinheiro, de dízimo, sexo, dinheiro e frequência aos cultos, aos sacrifícios. Quanto mais sacrifícios, mais dinheiro. Naquele tempo, não só dinheiro de dízimo, mas o dinheiro na forma de comida, de animais. A melhor parte era dada aos sacerdotes da tribo de Levi, que eram os que viviam em tempo integral, eram os pastores, os sacerdotes oficiais, eram os que carregavam o credenciamento oficial para falar em nome de Deus. Então, as multidões, quando acabaram de ouvir Jesus, disseram: não tem nada a ver com o que está em volta de nós. Até aqui, a gente recebeu uma formatação. Eles preparavam os seus escribas, os seus religiosos, os seus sacerdotes, os seus profissionais de Deus em escala industrial. Quem viu um, viu quase todos, com diferenciações vinculadas a que tipo de seita particularizada
o sacerdote teologicamente tivesse feito a sua opção, ou preferência, ou gostasse mais. Mas era mais do mesmo sempre, o tempo todo. Vingança implicava em vingança, era olho por olho, dente por dente, e me fez mal, vou fazer pior. Quem sabia mais ostentava essa sabedoria. As espiritualidades eram objeto de divulgação, de outdoor, de billboard, de propaganda, na praça, na esquina, no templo, na rua, em todo lugar. Todas as coisas relacionadas a Deus eram feitas da cara para fora, para todo mundo ver. Deus era a commodity das commodities e a piedade era uma demonstração de crédito espiritual que o indivíduo tinha. E quanto mais, e tanto mais quanto ele manifestasse publicamente a sua piedade, mais ele revelava o tamanho da sua conta bancária, religiosa e espiritual. Era assim que todos se comportavam e é em relação a isso tudo que Jesus enfrenta e fala a respeito durante o que nós vimos nos últimos meses, nesse falar chamado, apelidado de o Sermão do Monte, o que é uma coisa muito pequena, muito diminuta, muito religiosa, muito beata para caracterizar o que de fato isso aqui é. Isso é uma revolução. Isso aqui não tem paralelos. É para deixar as multidões do mundo inteiro perplexas quando tivessem a chance de fato ouvi-la, ouvir essa palavra, com essa autoridade, por esse mensageiro, com essa gravidade, com essa luminiscência de amor, de compaixão, de misericórdia. Um outro conceito de justiça, que não era justicismo, nem legalismo, nem moralismo, nem comportamentalismo, nem behaviorismo de nenhuma natureza. Era tudo invertido, tudo ao contrário do que a religião praticava. E tudo carregado, encharcado de Deus. Como eles nunca tinham sonhado que veriam, nem que era possível. Muito menos, jamais tinham imaginado coisa igual que estava acontecendo diante deles. Com uma simplicidade aterradora, assombrosa. Não havia nenhum séquito de preparação, não havia trombetas, não havia roteiros, não havia reluzências artificiais de nenhuma natureza. Era ele, simples. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano, mais exposto, mais aberto. E mais o sarrafo subia, mais a referência do significado de Deus transcendia a tudo quanto até então os maiores e melhores sábios de Israel jamais tinham proposto, nem sonhado em propor. E quem vê isso em primeira mão e reconhece isso em primeira mão são as multidões. Caiu aqui para mim no meu Instagram alguma coisa, caiu, desapareceu, embora diga que está ao vivo, mas eu sigo com você. Pois bem. Então, quem viu primeiro, quem deu o primeiro testemunho, quem sentiu primeiro isso, não foram os acadêmicos, nem foram os grandes e bem preparados luminares da religião, do saber, da compreensão teológica, dos entendimentos
e das cronologias históricas, de nenhum modo. Foi o povo, foi a multidão que viu e caiu em estado de perplexidade. E o que aconteceu aqui, frequentemente, é o que eu, particularmente, no curso da minha existência, nesse meio século de pregação do Evangelho, para todo tipo de gente, muitas e variadas culturas e níveis sociais, cognitivos, culturais, intelectuais e de percepção, eu também vejo acontecer. Frequentemente são aqueles que a gente não esperava que compreendessem os que primeiro vêm a compreender. Não raramente são aqueles que a gente pensava que estavam olhando só por curiosidade, os que ao final nos dão um retorno de terem compreendido, os que tinham aparência de estar compreendendo, revelaram depois ter ficado ali apenas num estudo de curiosidades a respeito das suas exterioridades, sem prestarem um pingo de atenção ao conteúdo e ao significado, muito menos ainda no desejo de fazer uma internalização transformadora daquilo que supostamente, aparentemente estavam ouvindo. Pois bem, eu me lembro de quando eu era jovem, você antes ou depois de pregar no Sermão do Monte, eu já fiz isso dezenas e dezenas de vezes. O que eu fiz aqui com vocês nos últimos 3 meses, mais ou menos, eu fiz muitas outras vezes no curso da minha vida, de maneira elaborada. Outro dia até, quando eu digo outro dia, já tem 2 anos, eu estava aqui na minha biblioteca e vendo um material antigo que eu não via há anos, dentro de caixas e caixas e caixas do meu passado, dos meus baús de agendas. E no início da minha vida, eu ainda fazia alguns esboços, especialmente quando ia dar aulas. E eu tive um centro de treinamento durante alguns anos que treinou uma quantidade enorme de jovens que se tornaram pastores, que hoje já estão todos com a cabeça branca, espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E eu ministrei lá cursos inteiros no Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, de Atos, de 1ª e 2ª aos Coríntios, de 1ª e 2ª Timóteo, de Romanos, do Apocalipse, em sequência expositiva. E aí, nesse dia, vendo esses baús antigos, como um escriba que estava ficando velho, Jesus disse que todo verdadeiro escriba versado no reino dos céus tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E naquele dia eu estava olhando coisas velhas, quando eu achei uma agenda azul bonitinha, de 1982. E aí o dia parecia que tudo voltou numa concreção total para diante da minha face. Eu me vi escrevendo aquilo ali, organizando, enchi a agenda inteira que estava em branco, das aulas que eu daria durante os próximos 2 anos, todas as segundas e terças no meu curso de formação de pastores e líderes, lá na VIN, Divisão Nacional de Evangelização, em Niterói. E aí, quando eu vi aquilo ali, era o Evangelho de Mateus, todo bonitinho, todo organizadinho, do jeito que hoje em dia, me desculpem a sinceridade, eu não tenho mais nem vontade de fazer. Tanto é que eu estou ensinando o Evangelho de Mateus expositivamente para vocês e o material está lá em cima. Eu não o trouxe, não o abri nem no primeiro dia. Por quê? Porque, conquanto eu não tenha reparos a fazer, eu olhei tudo outra vez e falei, eu
amadureci em algumas realidades, eu me tornei mais profundo, provavelmente. Mas eu não tenho reparos a fazer à organização mental que eu tinha em 82 a respeito do Evangelho de Mateus e da que eu tenho agora, hoje, já praticamente chegando aos 70 anos. Não tenho reparos a fazer. Poderia usar aquele roteiro, só iria torná-lo eventualmente mais profundo na exposição de algumas áreas ou aspectos. E aí deixei-o lá porque eu quis tirar do meu depósito coisas novas. E não quis ficar condicionado a nada que estivesse pré-definido, pré-escrito. Tanto é que eu tenho certeza absoluta que durante o curso dessa exposição, que já vai para mais de um ano agora, eu introduzi uma série de elementos novos, embora nada novo em relação ao que sempre esteve consolidado no meu coração. Mas por que eu estou fazendo esse parêntese, esse preâmbulo, antes de entrar no capítulo 8, no verso 1, nessa temática inicial que vai nos reger, no mínimo essa semana, sobre Jesus e o encontro com o sofrimento humano? Por quê? Porque você não falava o Sermão do Monte quando eu era bem jovem, sem dar um monte de explicações anteriores. Uma das mais recorrentes daquele tempo, que vinham como questão intelectual, acadêmica, eu fui me cansando disso tudo, mas me cansei geral desse negócio todo. Tanto é que vocês nem me veem citar nada, porque eu passo batido, virou coisa de menino para mim, perda de tempo, distração, algodão doce, sem consistência, não aguenta um chuvisco, não dura no coração, nem suporta os embates da vida. Então eu vou logo no que interessa. É assim que eu estou tratando todas as coisas há muitos anos. Há pelo menos uns 30 anos é nessa direção e com essa atitude que eu faço todas as coisas. Mas veja só, era impossível você falar no Sermão do Monte sem tentar explicar que o conteúdo do que Jesus ensinou e concluiu aqui, com as multidões maravilhadas, porque não havia nada igual e nem ninguém que falasse com aquela sabedoria, profundidade, autoridade e com o esmagamento daquela certeza de que ele era a encarnação daquilo que ele estava propondo como vida para quem o estava vendo, ouvindo, assistindo e observando. Era a questão relacionada a até onde vai essa ética proposta por Jesus. Por quê? Porque no século XX, especialmente no início do século XX, havia correntes inteiras, quase todas elas oriundas dos Estados Unidos, das academias teológicas americanas, que diziam que aquela ética, essa ética que vocês acabaram de me ouvir expor nesses meses, esses princípios que todos convergem para o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque essa é a lei, esse é os profetas, esse é o cumprimento, é a convergência da vontade de Deus para ser praticada em todas as coisas da vida. O argumento era que isso significava apenas uma ética de natureza muito particular, muito pessoal. No máximo, se tanto, uma ética pessoal para ser observada por pessoas que tinham uma vocação especial à santidade, ainda havia mais essa. Não era para todo mundo. Quantos livros sobre o Sermão do Monte que eu vi, já na introdução fui largando de cansaço, com a argumentação, quando a introdução já colocava a gente diante disso. Não, isso é uma ética muito pessoal, para ser praticada por gente muito santa, muito elevada,
de compreensão muito sobranceira, muito altaneira. Não é para todo mundo. As multidões estavam perplexas por causa do choque, praticamente por causa da inalcançabilidade daqueles princípios. Isso já me deixava empanzinado de saída, e não era por isso que eu não lia. Eu li dezenas e dezenas de livros sobre as histórias dos evangelhos e os conflitos sinóticos e as diferenciações e a tentativa de dar nó em pingo d'água. Tudo isso para justificar a suposta inerrância, letra por letra, palavra por palavra, texto por texto, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, porque a Bíblia tinha que ser vista como palavra de Deus de capa a capa, ao mesmo tempo que tinha essa contradição, é palavra de Deus de capa a capa, mas ao mesmo tempo essa ética de Jesus não se aplica, por exemplo, ao Estado. Nenhum Estado pode praticar isso aqui. Portanto, essa é uma ética particular. E para os santos, na particularidade da aplicação. Ou então, o argumento de que aquela não era uma ética aplicável ao Estado, nem tampouco uma ética que tivesse um aplicativo amplo no que diz respeito às grandes questões sociais da vida. Estava nascendo também, já tinha a chamada teologia social nos Estados Unidos, emanando da Faculdade Teológica da Universidade de Princeton e de outras tantas nos Estados Unidos, que tinham começado a elaborar isso nos anos 30, nos 50 ganhou a sua densidade maior, teologia do evangelho social, e aí teologia da esperança humana, e aí veio a teologia da libertação, e na teologia da libertação isso ganhou a sua consumação maior, porque era tão real que esse ensino de Jesus não podia ser praticado dentro do espírito revolucionário proposto pelos teólogos da libertação, porque eles não propunham que você desse a outra face, não propunham que você entregasse a capa e a túnica, não propunham que você amasse o inimigo e orasse por aqueles que perseguiam a você. Ao contrário, a mediação, o método, a prática medianeira daquilo que era a seleção feita, a maior parte arrancada dos profetas do Antigo Testamento, na teologia da libertação, onde Amós era o campeão, e Ezequiel, algumas partes e porções de Isaías, ou de Jeremias, ou de Miqueias, ou de Oséias. E o evangelho predileto era o de Lucas. O Sermão do Monte aqui de Mateus, por exemplo, não era tão querido pela teologia da libertação desde o início, porque já começava com bem-aventurados, caiu de novo aqui esse Instagram, bem-aventurados os humildes de espírito, os macários. E em Lucas não, bem-aventurados os pobres, falando do pobre, 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 pobre de marré, marré, marré. Então, obviamente, era um texto da predileção do pessoal da teologia da libertação. E Karl Marx foi eleito como o indivíduo que era a chave hermenêutica para a leitura do Evangelho na teologia da libertação. Não era Jesus a chave hermenêutica, era Karl Marx. Você tinha que ler a Bíblia toda a partir da dialética marxista-leninista. E foi isso que a teologia da libertação fez. Por isso, conquanto eu tenha lido praticamente tudo que de mais fôlego e densidade tenha sido escrito e produzido e proposto e debatido e louvado no auge, nos anos da teologia da libertação, eu nunca, de fato, me curvei a ela. Eu sempre bati de frente em relação a ela
conquanto reconhecesse méritos em vários aspectos. Mas a questão precípua para mim era essa: Jesus não era a chave hermenêutica. A chave hermenêutica era a metodologia, era a mediação interpretativa da proposição de Karl Marx. Isso nunca foi algo que nem de longe qualquer dos meus pelos pudesse aceitar, não por causa de Marx, mas por causa do fato de que Jesus nunca foi o maior, nem o mais importante, nem o mais significativo na minha vida. Ele sempre foi tudo. Absolutamente absoluto. E o resto, derivados relativos, de vida passageira e circunstancial. Eu nunca pensei de outro modo e nunca fui de outra forma e nem serei jamais de outro modo. E quem quer que tente me colocar em qualquer enquadramento desse, está pecando contra a minha história, a natureza da minha vida, a verdade do meu pensamento e a encarnação de quem eu sou, de quem eu vivo, do que eu prego e do que tem sido a minha existência no planeta. E só faz isso quem ou não sabe nada ou está absolutamente mal intencionado, desejando fabricar uma pessoa que não sou eu para consumo de outros, para manter milhões enganados a respeito de quem eu sou e do que eu ensino, mas tudo isso está nas mãos daquele que é o Senhor da minha vida. E não sou eu que tenho que me explicar nem me justificar de nada. Vai chegar um dia em que tudo vai ficar mais claro do que o sol a pino, diante da percepção de todos. E vai ser um dia de luz e de verdade, mesmo que não seja debaixo deste sol, mesmo que tenha que ser para além dos portais da eternidade. Mas esse dia é implacavelmente verdadeiro. Por isso, vocês me encontram nessa paz toda e nessa tranquilidade de alma. Então, você tinha que dizer e fazer uma introdução. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu peguei um livro meu, que está ali na sala, em outro baú meu ali na sala, com um monte de livros publicados. E eu não tenho todos os meus livros, nós estamos até preparando uma curadoria para reunir todos os meus materiais enquanto eu estou por aqui. Mas é um livro chamado Oração para Viver e Morrer, onde tem uma introdução sobre o Sermão do Monte, no meio do livro. E aí, eu, anteontem, peguei-o ali, eu já não o abri há anos, na casa de ferreiro espeta de pau, e eu peguei e botei diante de mim e fui dando uma folheada, dizendo, olha só, meu Deus, naquele tempo, como você tinha que perder tempo com essas explicações aqui, para poder ser ouvido, especialmente pela academia. E eu fiquei vendo o meu contraditório em relação a um dos teólogos que, à época, nos anos 80, estava mais em voga no mundo inteiro, especialmente falando sobre teologia da libertação, teologia social, sobre evangelho e pobreza e coisas do gênero. E ele teve seu papel de muita relevância, importância e significado, eu não nego nada disso. Mas vendo o esforço que ele estava fazendo para tentar explicar o Sermão da Montanha, assim chamado, e dizendo que realmente tinha uma particularidade que só dava para se cumprir na ética pessoal, porque Jesus era um apocalipsista, existencialista, que tinha dentro dele, como ser humano, a esperança de que, de fato, a volta do Filho do Homem, que seria ele mesmo falando de si mesmo, quando voltasse a segunda vez, viesse a acontecer logo, que o próprio Jesus estava no mesmo engano dos seus discípulos, que imaginavam que enquanto estivessem ainda vivos, Jesus iria voltar, ainda, quem sabe, com aquela Jerusalém erigida por Herodes o Grande, naquele segundo templo majestoso, ainda, décadas depois de ser assunto ao céu, Jesus fosse voltar. Como muitos deles tiveram tal esperança. E o chocante é você ver
que alguns desses intelectuais, até o dia de hoje, creem exatamente assim, que Jesus estava enganado acerca do interregno, desse grande interregno que já tem quase 2000 anos. E para eles isso parecia um interregno longo demais. Para as pessoas do primeiro século era óbvio. Quando você é contemporâneo de algo e tem esperanças essenciais em relação a algo, você nunca projeta as soluções para muito depois de você. Você gostaria de ser ainda testemunha, de beijar a promessa, numa linguagem de Hebreus 11, ao invés de dar a Deus para ela de longe. Sem perceberem como em todas as parábolas de Jesus sobre a volta do Filho do Homem, ele sempre cria um interregno, um grande tempo, um tempo de sono, de espera, de cansaço, de malvadeza daqueles que antes eram líderes e depois se tornaram senhores e dominadores dos seus irmãos, de exploração, de deturpamento radical das compreensões dos ensinos originais emanados de Jesus. Tudo isso está dito lá. Mas tanto eles, no meio do século XX, como até o dia de hoje, você encontra pessoas olhando para Jesus com essa perspectiva, dizendo ele é a coisa mais bonita desse mundo, mas em relação a isso ele estava enganado. Como tem muita gente que eu conheço, muita gente que vocês adoram, mas que de fato não creem que Jesus vai voltar outra vez, não creem. Na melhor das hipóteses, essas pessoas creem que quando morrerem vão encontrar com Jesus também. Mas Jesus nem tem essa centralidade toda que eles do púlpito afirmam para seu consumo. No coração não é bem assim. Na prática da vida não é bem assim. Na intimidade da amizade, aí é que não é nada disso mesmo. De modo que você sempre tinha que tentar abordar essa temática. Escuta, está aqui o Sermão do Monte, agora o que fazer com isso na sociedade? Como é que um Estado pode levar o Sermão do Monte em consideração? Jesus não está propondo isso justamente porque ele mesmo imaginava que o reino de Deus iria acontecer imediatamente, ia ter sua concreção rápida, dentro de algumas décadas. Ele iria, mas voltaria logo. Não era por isso que ele não trouxe nenhuma mensagem de aplicação à natureza dos estados organizados, Estado com E maiúsculo, Estado como coletividade organizada, socialmente organizada, com os seus protocolos, estatutos, constituições, leis, regras e modus operandi de funcionamento relacional e social. Se ele tivesse uma perspectiva mais dilatada, mais ampla, ele provavelmente tivesse desenvolvido uma teologia para o Estado. Se ele tivesse essa perspectiva dessa demora, ele teria dito alguma coisa. Haveria um sermão para o Estado. No caso, seria um sermão para o Império Romano, que era o Estado que dominava todos os outros subestados e subrealidades de qualquer que fosse a dimensão histórica contemporânea nos dias de Jesus e durante muitos séculos antes e depois de Jesus. Ou alguns diziam, se ele achasse que as coisas iriam demorar mais, ele teria proposto uma ética social mais parecida, ou mais de acordo, ou mais repetitiva do espírito do enfrentamento profético, de acordo com os profetas do Velho Testamento, enfrentando os reis, os imperadores, as autoridades, os sistemas, as instituições, todas elas, não apenas o templo, o sinédrio ou as instituições religiosas de Israel, mas teria dado um escopo muito mais amplo
para o enfrentamento profético universal em todas as demais gerações, em qualquer lugar da terra. E você, para poder falar desse Sermão do Monte, tinha que primeiro passar por aí para mostrar que você não era um ignorante dessas questões tão patéticas. Quando, na realidade, eu sei que eu estou fazendo um preâmbulo longo, é porque eu não vou mais voltar a ele, nem introduzir o Sermão do Monte falando dele, mas é preciso pelo menos concluir falando dele. Quando, na realidade, você lê os evangelhos, e eu não estou falando de carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, ou falas de Paulo sobre amos e escravos, senhores e escravos. Não estou falando de falas de Pedro sobre o mesmo tema, escravidão, dominação, império, imperador, aonde Pedro carrega uma ética de não beligerância e tentativa de conquista pela mansidão, conforme o espírito do Sermão da Montanha, sempre visando a conversão daquele que era o ser de dominação sobre a minha vida. Não é disso que eu estou falando, porque isso aqui ainda é pequeno demais. Eu estou falando do que o próprio Jesus diz sobre o Estado. Espalhadamente no curso dos evangelhos, ele tem uma ética para o Estado. Eu só quero que você saiba disso, ele tem uma ética para o Estado. Ele tem uma ética para a guerra. Tem uma ética para a guerra. Ele tem uma ética para o armistício. Ele tem uma ética para a paz relacional entre povos. Ele tem uma ética sobre os impostos e o dinheiro e as taxações e os tributos. Ele tem uma ética sobre os significados e as importâncias que os governadores, os reis, os imperadores davam a si mesmos e demandavam dos povos. E ele ensina isso como um vício universal de todos os povos e governadores da terra, desde o início do mundo até o fim dos tempos. Ele tem uma ética em relação a como a gente atravessa um mundo com essa hostilidade, mesmo quando a hostilidade seja tão forte quanto foi nos dias dele. A cruz não foi inventada para Jesus. Os romanos criaram a cruz como modo de julgamento, sentença e morte, e disposição de morte, como uma espécie de outdoor do império, um billboard de propaganda do império sobre o seu poder contra os insurgentes e os rebeldes. Isso muito antes de Jesus nascer já estava sendo praticado assim. Nos dias de Jesus, enquanto Jesus crescia, era adolescente, jovem, houve crucificações horrorosas. Para não falar de outros lugares do mundo, vamos ficar só na Palestina, ou na Israel dos judeus, ou na Palestina dos romanos, que era a mesma geografia, designada de Israel pelos judeus e Palestina pelos romanos. Pois bem, houve períodos em que cerca de 500 cruzes eram erigidas e colocadas a 100 metros ou 200 metros de distância uma da outra, no curso das principais vias, especialmente na Via Maris, por onde passavam todas as caravanas, eram as highways de todas as notícias que corriam, era a capilarização das informações, era o networking de todos os que habitavam aquela região e das notícias que se levava para o mundo inteiro sobre o poder esmagador e implacável do Império Romano. E Jesus ensina como lidar com aquilo que era de uma factualidade esmagadora. É uma ética para como lidar com o Estado tirânico. E a maioria dos estados tem uma vocação tirânica horrorosa. Não havia o conceito de Estado democrático, embora o conceito de democracia já estivesse desenvolvido há mais de 300 anos, nos dias de Jesus, desde a Grécia,
Mas a própria Grécia tinha esse conceito, mas o conceito tinha sido acachapado pelos tiranos e dominadores, em primeiro lugar, gregos, macedônios, e persas, e romanos, de modo que o que sobrou para os gregos foi a helenização, foi ganhar os conquistadores pela altivez dos seus pensamentos, pela profundidade das suas reflexões filosóficas ou dos seus achados aritméticos, geométricos, matemáticos e astronômicos e de uma quantidade enorme de outros saberes, o que fez com que a cultura deles, mesmo derrotada política e militarmente, continuasse a ser de importância essencial para quem quisesse desenvolver e manter poder na face do planeta. Como até o dia de hoje, nós continuamos falando de filosofia grega em nossos cursos de filosofia. A gente continua a dar nomes de astrônomos gregos a muitas das coisas que a gente acha nos céus. A gente continua a remontarmos-nos a todas as nossas noções de matemática, de geometria, de física avançada como teoria das cordas e outras coisas. Você não tem como fazer isso tudo sem passar por Pitágoras, Arquimedes e uma quantidade enorme de outros sábios cientistas do passado, todos sob o invólucro da cultura grega. Então, você encontra aqui, nos evangelhos, Jesus ensinando, dentro das parábolas, como os impérios funcionavam, os reis, os dominadores, o que eles eram capazes de fazer, o que se tinha que fazer para escapar daqueles estados quando se exacerbavam, de modo que eu acho de uma cegueira brutal o fato de que eles gostariam de ter um sermão da montanha dedicado ao Estado, um outro sermão da montanha dedicado a como lidar com o profetismo em relação às discriminações sociais variadas, quando na realidade o que Jesus ensinou aqui tem essa amplidão de capilaridade que tem a ver com o reino dos céus, com a multidimensionalidade por sobre as nossas cabeças, com realidades que transcendem as nossas percepções e visibilizações, mesmo de natureza astronômica ou astrofísica, e entrava no âmago da matéria, em todas as coisas, em todas as realidades e, sobretudo, no cerne da natureza humana, do coração humano, e nos dá a chave para a desmobilização dos ódios. Nos dá a chave para a desmobilização dos ódios. Porque todas as nossas guerras procedem dos nossos caprichos, dos nossos hedonismos. Elas nascem do coração humano, nascem da vaidade, nascem do desejo de poder, nascem, às vezes, da impotência sexual do imperador, que não satisfaz as mulheres ou a esposa dele, e para demonstrar o poder dele, ele saca da espada e sai matando todo mundo. Nascem dos nossos hedonismos, da nossa busca de autossatisfação, de capricho indecoroso, em todo e qualquer aspecto onde a gente possa se manifestar como dominante na vida. Vem da nossa predatoriedade pessoal, que se transforma numa energia coletiva, frequentemente, mas tudo tem o nascimento num único lugar, numa singularidade, que é o coração humano. Nessa singularidade que é o coração humano. É daqui que procedem todas as coisas, dessa singularidade, é do coração. Jesus disse que procedem todos os desígnios, os bons e os maus. É do coração que procedem as particularidades da nossa individualidade, da nossa existencialidade nas suas práticas, tanto quanto as expressões de natureza social mais ampla.
Porque não há nada na sociedade ou na ambiência política, seja qual seja o escopo dessa ambiência, que não proceda inicialmente de algum coração humano, ainda que depois ele ganhe o ajuntamento de uma quantidade enorme de milhões de outros corações que entram no mesmo estado. E se for para o mal, é um estado de petrificação, de naturalização, de modo que o coração de carne dá lugar a um sentimento empedrado na coletividade, nas dominações e na naturalização da maldade, que é o que o Evangelho vai ensinando, mas nasce da particularidade do coração. De onde você acha que qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo hoje nasceu, senão da particularidade do coração dos indivíduos, que sejam os seus maiores proponentes ou em atividade pública, os seus maiores personagens, com as mais veementes manifestações de protagonismo. O conflito, por exemplo, entre israelenses e palestinos já teve contornos bem diferentes, quando os primeiros ministros de Israel eram outras criaturas, de outras ideologias, de outras tendências, de outra interpretação da história e da vida, de outra interpretação do significado do próprio povo ou da nação ou do Estado de Israel. Gente muito mais lúcida do passado do que esse Benjamin Netanyahu, que está aí, e dos que o precederam, a saber, o Ehud Barak, o Ariel Sharon e ele. São todos farinha do mesmo saco, com a mesma atitude hostil, beligerante, de guerra, de ódio. Eram as mesmas situações, a mesma geografia, a mesma quantidade de terra, a mesma cultura, os mesmos povos, o mesmo dilema, tudo igual. Mas mudou o quê? Mudou o coração dos personagens, dos protagonistas. E mudando o coração dos personagens e dos protagonistas, que assumem agora seus grupos de poder e suas dominações coletivas, sociais, estatais e, portanto, históricas, com toda a militaridade que segue o processo, muda-se completamente a realidade, porque algo emanou diferentemente do coração. Nunca foi diferente e nunca será. Nunca será. Por que que a União Soviética, nos dias de Mikhail Gorbachev, derrubou todos os muros e deu liberdade aos que antes constituíam a antiga União Soviética? E cada povo voltou a ser seu povo, vivendo a sua própria autodeterminação, sem a dominação de Moscou. Aí sai o Gorbachev, vem o Yeltsin, não tinha a força de caráter nem de boa vontade, tinha um carisma que vivia embriagado o tempo todo, literalmente, que foi quem ungiu, constituiu, exaltou o Putin. E foi traído pelo Putin na noite da eleição. No dia seguinte, o Putin já não atendeu um único chamado dele para sempre. E aí, sem União Soviética, mas com uma ambição czarista, que está no coração do Putin, um indivíduo pobre, recalcado, autoimagem baixa, sem estofo cultural, agente da KGB em Berlim Oriental, com uma ambição desmedida de poder e uma fragilidade de caráter e de mente enorme, que substitui certeza de si por necessidade de autoafirmação coletiva, se oferece para ser uma espécie de czar, já é um autocrata com perspectivas de czar, de imperador. É isso que ele quer. O que mudou? Mudou uma pessoa. E essa pessoa com um poder enorme de ajuntar os iguais. E uma vez que os iguais se tornam algum tipo de maioria de poder imediato,
impõe-se tal coisa sobre uma coletividade, às vezes, infinitamente maior, mas que não tem voz para responder. E aí fica acachapada pelo peso do coração de pedra. De modo que esse Sermão do Monte não tem aplicabilidade apenas individual e existencial. Ela tem aplicabilidade existencial e individual, é porque do coração, é da sede do coração, que procedem todas as coletivizações, todos os sonhos, todas as projeções, todas as ideologias, todas as construções de Estado, de todos os Estados que já existiram e que virão a existir, procedem do coração. E às vezes é o coração de um que tem uma força maior e que passa a expressar o desejo igualmente perverso de vários outros, que se associam e se tornam insurgentes poderosos e dominadores, e aí se impõe uma ditadura e a maioria fica calada. Mas onde começa tudo, se não num único lugar? Portanto, esse Sermão do Monte tem a aplicação das vísceras, de onde o mal reside. Porque esse mal não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Sempre foi assim. A história humana inteira está escrita com base nisto. Nesse tipo de força de despotismo, de fabricação da história a partir do egocentrismo, da megalomania, do narcisismo, do hedonismo, das paixões, das vaidades incontroláveis, incomensuráveis, do desejo de poder, de imortalidade, de definir sua vida como um monumento eterno, como uma pirâmide de durabilidade milenar para ser cultuada na memória dos povos, mas tudo começa do coração. É por isso que o nome da pirâmide é de Quéops, ou Kéfren, ou Miquerinos, as mais conhecidas em Gizé. E assim no mundo inteiro. Nunca foi diferente, nem hoje é. Você vê as maiores torres construídas no planeta, elas carregam o nome do rei, do sheik, da autoridade, ou do Trump, ou do bilionário, do milionário. O cara vai colocando as marcas dele. Mesmo quando ele não põe o nome dele nas coisas, ele cria uma marca que seja o sobrenome da cara dele, da existência dele, dos feitos dele, do poder dele. Mas é do coração. Aí quando eu vejo um cara como Elon Musk acumular tanto poder, é óbvio que eu sei que isso já deu ruim. E que vai acabar terrivelmente mal, porque ele não está inaugurando uma era, ele não é o primeiro de nada. Ele é um dos últimos de milhões que o precederam antes, todos fizeram a mesma porcaria. Todos levaram o mundo na mesma direção. Todos, sem exceção, trataram o poder de modo que o poder tratasse deles, a fazer deles homens de iniquidade, pessoas de iniquidade, seres de dominação, de controle, de manipulação, de determinação ambiciosa sobre a vida do outro, do próximo, de todos. E tanto mais quanto a gente chegue numa época de globalização, de comunicação instantânea como a nossa, o desejo de beber do cálice do poder é um desejo de poder global, mundial, total, absoluto, terráqueo, planetário, e já se torna agora uma projeção extraterrestre, como a do Elon Musk. Vou levar 1 milhão de pessoas até 2050 para morarem em Marte. O que ele quer ser? O primeiro colonizador do espaço. Seria bom se o nome do planeta mudasse para Musk, ao invés de Marte. Marte Musk, Musk Marte, Elon Marte. Marte Musk Elon, Elon Musk Marte. Qualquer coisa do gênero. Até surgiu um outro que queira
nessa interplanetariedade, colocar o seu trono entre as estrelas. Como diz Deus no profeta Naum, a todos aqueles que na terra ou nos céus carregam essa pretensão. É o profeta Naum que diz, Deus falando, ainda que tu ponhas o teu ninho, a tua casa, nas estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. É forte. Houve um tempo em que não passava de uma poesia hiperbólica. Mas agora, com a nossa tecnologia e com a evolução das coisas, isso já não é mais uma poesia hiperbólica, exagerada. Isso agora é uma possibilidade tecnológica, real, concreta, para nós. Cada vez mais a Bíblia fica menos simbólica e mais concretamente palpável nas afirmações que fazia. No que Jesus disse, por exemplo, no que o Apocalipse diz, for instance. Você vai lá e vê que o que antes você fazia um exercício simbólico, arquetípico, enorme de interpretação, cada dia mais vai se tornando ecossistêmico. Em todas as perspectivas, em todas as áreas da vida, vai ganhando concreção de materialização ante os nossos olhos. Por que tudo isso que eu estou falando? Para dizer que o Sermão do Monte tem a maior de todas as pertinências, porque ele lida com o lugar não lugarizado, que é o coração humano. E quando eu falo do coração humano, eu não estou falando deste órgão, que eu aqui faço simbolizar por essa aparência, essa pedra com aparência de coração que eu achei às margens do Rio Negro, no ano que minha mãe morreu, em 2014, e trouxe para mim e uso com regularidade. Mas o verdadeiro coração não é feito de carne, nem de sangue, nem de músculos. Ele é imponderável, ele é um lugar não localizável, ele não vai ser jamais achado por nenhuma neurociência, ele transcende qualquer palpabilidade de qualquer natureza, ele carrega a natureza de Deus. Num certo sentido, o meu espírito não existe também, como Deus, que não existe, é. Porque o meu espírito jamais será colocado dentro de nenhum vidro e guardado em nenhum lugar para ser reinjetado quando se quer que deseje. Se pode até conseguir fazer download de cérebro, de mente, de conhecimento, de um monte de coisas, mas o espírito carrega uma singularidade associada profunda e intimamente a Deus. Isso é que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. Não é a minha cara, não é a minha aparência, não é nenhuma outra coisa, é a minha essencialidade, você compreendeu? Esse é o elemento que Jesus chama de coração, é o espírito, é do coração que procedem todas as coisas, é do coração que vêm as fontes da vida e as fontes da morte. Bom, isso dito, essa é a mensagem, esse é o significado, essa é a pertinência. A gente chega aqui no capítulo 8 e lê do verso 1 ao verso 4, que no Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus descendo do monte e com ele grandes multidões. Lembram que ele começou com os discípulos ouvindo, depois as multidões foram chegando, os dias do acampamento foram crescendo, e quando termina agora tem multidões de todas aquelas aldeias, e gente que veio de todos os recantos de Galil, da Galileia, daquela redondeza, de todas as cidades, das Decapólis, das cidades judaicas, das cidades pagãs, das cidades variadas, das caravanas, gente para todo lado, ouvindo perplexo aquele indivíduo. E ele desce o monte e diz, e eis que um leproso, vejam como as coisas partem do aspecto mais profundo da alma, ele está descascando, descarnando a alma humana, começando com os bem-aventurados, os macários, mexendo naquilo que ninguém quer tocar, invertendo os polos de significado, ressignificando valores, importâncias,
botando cada coisa no seu lugar, exaltando aquilo que, de maneira estelionatária, tinha tomado um lugar enorme no coração humano, colocando no seu lugar mais corriqueiro e definitivo, e exaltando aquilo que ninguém queria enxergar, que era essencial. Bom, uma vez que esse momento, que é eterno, do Sermão do Monte, acaba no espaço-tempo, e ele começa a se mover naquela geografia, descendo o monte para o vale, saindo daquela elevação de pensamento, de alcance, de aprofundamento para a alma, para o ser, e desce geograficamente para o vale onde estão as outras pessoas que não tiveram nem a curiosidade de subir o monte. Ele encontra de cara com um leproso, que se aproximou dele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. E aí eu peço licença aqui a você para abrir em Marcos, no texto sinótico, e o sinótico significa um texto de equivalência paralela na sua repetição da mesma narrativa. E no texto aqui de Marcos, no capítulo 1, do verso 40 em diante, a mesma narrativa que acontece depois do Sermão da Montanha, que não está transcrito aqui em Marcos, é uma interpolação que Mateus faz. Marcos é mais velho que Mateus. É o evangelho mais antigo que a gente tem, é Marcos. E Mateus colocou o que vieram a chamar de os oráculos do Senhor, fez essa interpolação, que faz total sentido com tudo. Não importa a discussão sobre se esse Mateus é o Mateus mesmo, apóstolo, isso, aquilo, que é outra perda de tempo. Que agrada aos garotos da curiosidade, mas não transforma o coração de ninguém. Acreditem no que eu estou dizendo. Aqui em Marcos, do capítulo 1, verso 40 em diante, o mesmo texto é dito assim. Preste atenção comigo, preste atenção comigo. Você está prestando atenção aqui comigo? Olha só. Aproximando-se de Jesus, um leproso, aproximou-se rogando-lhe de joelhos. O cara já veio de joelhos. Olha a cena, olha o cenário, veja. E disse: se quiseres, definindo que esse homem, que não sabe nada de nada, tudo que ele não era pentecostal. Não existia isso. Isso é coisa que Rua Azusa, isso aí, meu Deus, tudo é bobagem. Tudo que ele não tinha era doutrina, conforme a gente entende doutrina hoje em dia. Tudo que ele não tinha era igreja, conforme a gente entende igreja hoje em dia. Tudo que ele não tinha era batismo, como a gente entende batismo hoje em dia. Ele não tinha nada do que vocês dizem que é aquilo sem o qual ninguém se chega a Deus. Esse cara, como quase todos os demais do Evangelho, ou pelo menos nas narrativas do Evangelho, de João Batista para frente, não tem ninguém em relação a quem se diga, então, ele foi primeiro batizado, ou logo depois disso batizaram. Não, você vê isso até João Batista e vai ver isso depois em Atos dos Apóstolos, mas em Jesus, enquanto ele caminha aqui, não. Ele não deixa que nada se confunda com a palavra, com o evangelho, com a encarnação, com ele mesmo, com a prática. Então esse homem se aproxima e diz: eu sei que tu podes, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E ele já chega de joelhos. E você sabe quem é o leproso, né? Ele não só sofre de hanseníase, mas era o menor de todos os males, era a doença, a hanseníase, que já era horrorosa. E há 2000 anos atrás, não dá nem para a gente descrever. Como não dá para descrever no Amazonas de 100 anos atrás, de quando meu pai era adolescente e cuidava do seringal e do castanhal da família no Alto Rio Purus. E me contava as histórias dos leprosos em abundância na região. Havia muito leproso
no Amazonas, e nenhum cuidado, e nenhuma compreensão, e uma superstição absoluta, porque eles não sabiam nem direito o que era aquilo, só que era contagioso. Então era trágico. Na melhor das hipóteses, se levava aquele indivíduo para morar num leprosário, onde os dedos iam cair, os pés, os artelhos, o nariz, a orelha, onde ele ia se desfigurar todo. E para trás, até a mulher o expulsava de casa, como eu ouvi histórias do meu pai contando, de gente dentro do seringal, do castanhal, que ficou leprosa, e a família inteira, até os filhos correndo, fugindo do cara, colocando dentro de uma canoa e empurrando a canoa para longe, todo mundo coberto, dizendo, vai daqui, vai rio abaixo, deixa as correntes te levarem. E meu pai sabia do que se tratava e dizia, bom, eu não tenho como socorrer medicamente essas pessoas. Ele só tinha 17 para 18 anos. Mas eu vou pelo menos fazer o que eu puder. E aí pagava caro para algum navio ou algum batelão, como se chamava lá e se chama até hoje, um motor que levava gado, o material, commodities como juta, seringa, balata, castanha, farinha, seja lá o que fosse, permitissem, e ele pagava caro para o cara botar uma corda ali de 300 metros, puxando a canoinha do leproso lá atrás, que vinha no sol e na chuva, no máximo com uma taperazinha construída na cabeça dele para ele se cobrir. E já chegava todo sem pele, todo escaldado, todo arruinado, todo descarnado na cidade de Manaus. E no porto não podia chegar perto de ninguém. E aí tinha que encontrar alguma misericórdia. E papai o que fazia era tentar deixar essa pessoa no leprosário do Aleixo, que era o único lugar de humanidade mínima para o cara morrer. Isso agora no Amazonas, há 100, 90, 80 anos atrás, até o meu nascimento ainda era assim, até depois do meu nascimento ainda era assim. Era trágico. E no Israel dos dias de Jesus era infinitamente pior, porque não era só uma doença contagiosa que ninguém sabia explicar. Era algo relacionado na interpretação deles a uma maldição. Era malignidade pura, era karma. Era a expressão de algum pecado horroroso, não confessado. Tinha uma interpretação de causa e efeito perversa, aplicada ao doente, especialmente ao leproso, sobre o qual Moisés tinha feito algumas postulações e dado instruções de como se deveria alienar o leproso e como se tinha que queimar, destruir a casa do leproso, para não ficar nada, não restar nada que contaminasse o resto do arraial. E como ele não podia chegar perto, e se aproximasse, nem que fosse para uma visualização de gente que ele queria, ele ia sofrer um apedrejamento violento, tinha que correr e fugir. E perambular solitário até morrer. Isso era um leproso. E uma palavra que não combina com leproso, só combina com leproso em relação a Jesus e a mais ninguém, é a palavra aproximou-se. Aproximou-se de Jesus um leproso. Só de Jesus mesmo é que um leproso poderia ter coragem de se aproximar. De ninguém mais. De quem que o leproso iria se aproximar? De um sacerdote? Então o leproso se aproximou de Anás, de Caifás, do sacerdote, dos saduceus. Então o leproso procurou graça entre os fariseus. Então o leproso se ajoelhou na porta do sinédrio. Então o leproso subiu ao templo em Jerusalém para cultuar. Não existe isso. Leproso aproximou-se só se for da pedra, da pedrada, do apedrejamento, da morte. Ele não tinha permissão para se aproximar de nada.
Agora, a primeira manifestação, o primeiro teste da encarnação desse sermão do monte, desse ensino do evangelho, saído da boca de Jesus, gestuado por Jesus, está aqui. Aproximou-se dele um leproso. Só quem vive e carrega esse sermão do monte no coração é que não corre de leprosos. Signifiquem os leprosos o que quer que os leprosos venham a significar em qualquer outra geração. Hoje em dia, o leproso para nós tem muitas outras significações. E a própria lepra em si, para nós, já não é o problema. A hanseníase tem tratamento. Tem tratamento. Tem possibilidade de estancar, de reverter, de parar. E a chance do convívio, da continuidade, do indivíduo estancando a doença, ficar praticamente curado e ter vida normal, continuar a existência, isso de algumas décadas para cá. Entre nós, no Ocidente, porque ainda há lugares em muitos cantos do planeta Terra em que o leproso continua a ser tratado como na antiguidade, sem poder se aproximar. Mas aproximou-se dele um leproso é algo que só combina com Jesus. Você não vê, e aproximou-se de Moisés um leproso. Moisés não tinha coração para o leproso. Aproximou-se de Davi um leproso. De Salomão um leproso. De quem que o leproso se aproximou? E aproximou-se de Elias um leproso. Não. De ninguém. O leproso só se aproximou de Jesus, não é por acaso. E não é por acaso que essa frase, tanto em Mateus quanto aqui em Marcos 1:40, como também a repetição dela em Lucas 5, de 12 em diante, é a mesma coisa, aproximou-se de Jesus o leproso. Essa veemência, essa repetição, essa recorrência, não está aqui por acaso. É esse indivíduo que ensina tudo que eu venho ensinando, repetindo para você, que é o ensino do chamado Sermão do Monte, que é sermão da vida, é sermão para o abismo da alma, é sermão para o cotidiano, é sermão para tudo, é mensagem, é palavra viva, é evangelho, para ser praticado por mim, por você, por todos nós, pelo mundo inteiro, para que haja esperança para a humanidade. Do contrário, a gente está ferrado mesmo. Sem essa palavra no coração humano, não há esperança para a humanidade. Só guerra, 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 pedra, 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 bomba, 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 até o fim. Infelizmente. Tragicamente, é isso que a gente vê no curso da história e pelas lógicas antigas, presentes, contemporâneas e pelas projeções do que a gente assiste. Tanto é que é mais fácil pensar na salvação da Terra como uma fuga para fazer uma colônia em Marte do que resolver o problema da fome, da miséria, da desgraça e do sofrimento aqui mesmo no planeta. O próprio Elon Musk, com mais 4 amigos dele, se juntassem, poderiam bancar e acabar com a fome na Terra por uma geração inteira do planeta Terra. Mas é melhor fazer uma colônia em Marte. Porque o leproso se aproximar da gente aqui, não, nem morto. Nem morto. Aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, olha só, presta atenção. Você está prestando atenção comigo? Não é preciso saber grego, nem aramaico, nem nada disso. É outra distração desses dias. O pessoal não quer ouvir a palavra em português, aí fica indo para o grego, para o aramaico, para o hebraico, para os rabinos, para isso, para aquilo, para não praticarem o evangelho. É só mais um ardil da vaidade do coração de pedra, não passa disso. Pois bem, Jesus, profundamente compadecido do marginalizado,
desse que para muitos entre nós tem outro nome. Quem são os marginais do nosso tempo? Quem são os marginalizados da religião? Quem são os marginalizados da lei de Moisés? Quem são aqueles que, se a Constituição permitisse, eles queimariam as casas? Jogaram até uma bomba em cima do estúdio do Porta dos Fundos. E foram religiosos que invadem os terreiros de Umbanda, de Candomblé, ou da chamada antiga Macumba, ou de qualquer outra coisa, e arrebentam tudo, quebram tudo, porque tem poder hoje em dia. Nós temos os templos de Salomão, temos as nossas televisões, nossos pastores dirigem os carros, os jaguares poderosos, andam nos tapetes vermelhos do nosso supremacismo de poder que nos foi dado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é um apelido recente que Satanás tomou para si e as igrejas não perceberam ainda. Pois bem, de quem que os marginais se aproximam com certeza de que podem chegar, de que não serão tangidos, nem tocados, nem expulsos? Porque Jesus jamais permitiria, ao contrário, profundamente compadecido. E eu amo essa palavra compaixão, porque ela tem a ver com as entranhas, com as vísceras. A etimologia dela nos remete para a visceralidade mais aguda, para crises diarreicas, para aquilo que gera dor aguda no intestino, que move você, ou você resolve, ou a coisa te resolve. A compaixão funciona assim. Ou eu a resolvo, ou ela me resolve. A compaixão não dá opção para outra coisa, senão para uma ação solucionadora. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou, patolou a mão nas chagas do cara, no pus, na salmoura. Não quis saber, enfiou o dedo lá, tocou. Se tu quiseres, ele não diz assim, ó, vou falar daqui, tá? Eu quero muito, estou intercedendo por você, tá, meu filho? Em nome de Jesus. Não era como você vê essa palhaçada toda nos palcos, nos shows da fé, da religião, tudo palhaçada. Não tem nenhum bom gosto de um circo de Soleil. É palhaçada mesmo daqueles circos de interior, dos mais mambembes mesmo. E o povo vai assimilando e bebendo essas goladas a largos sorvos. Se tu quiseres, tu podes. E Jesus, profundamente, entranhadamente, convulsionadamente compadecido, estendeu a mão e tocou nas chagas e disse-lhe, quero. Se tu quiseres. E a resposta dele é essa, quero. E não é um quero de palavras. Como diz o apóstolo João, que aprendeu com Jesus, filhinhos, não ameis de palavras, mas sim de fato e de verdade. É um quero que mete a mão, patola. Mete a mão, puxa, eu quero te tocar. Eu quero ter tudo a ver contigo. E eu pergunto, quem são os marginais dessa época? Quem são os leprosos desses dias? Essa é uma palavra, esse sermão do monte, e esse que prega e que encarna e que vive, que me ensina a ser a manifestação ambulante dessa mensagem, a me tornar um evangelho vivo, andante no mundo, me ensina que não é uma questão de querer à distância. O evangelho é um querer que toca. O evangelho é um querer que se chafurda. É um querer que se impusa. É um querer que se, como diriam os jovens, os meus netos,
que é um querer que se meleca. Quero. E estendeu a mão e tocou, e disse-lhe, quero. Fica limpo. No mesmo instante, é um instante para tocar e é um instante para curar. É um instante para tocar e é um instante para curar. No mesmo instante. E eu também amo essas palavras como instante, que é uma palavra que deixa o espaço-tempo correndo atrás dela. Ela tem uma força existencial e uma carga de eternidade, de momento, de indesignabilidade. É menos do que nano temporal. Instante. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Todo mundo olhando ali, cadê a lepra? Onde está a lepra? Desapareceu a lepra, ele ficou limpo. Então Jesus, a cara dos pastores, pregadores dos nossos tempos e de todo o cristianismo, igualzinho, só vão por aí e faça propaganda disso para todo mundo. Diga para todo mundo que fui eu, que esse é o meu ministério, que Deus me deu. Eu toco e no mesmo instante as pessoas ficam limpas. E primeira igreja de Cristo Jesus em Cafarnaum, manda chamar todo mundo para cá. Ou eu vou criar aqui a igreja das beatitudes, das bem-aventuranças santas. Podem vir e doar, porque aqui eu vou erguer meu Vaticano de poder. Olha só o que ele diz, contrariamente a tudo que o cristianismo é, o que a religião é e aquilo que você se tornou. Pela indução e pela aprendizagem dessa perversidade, como se fosse ensino de Deus para você, como se fosse doutrina do Evangelho, e é malignamente demoníaco. Diferentemente, portanto, de todos esses que nos cercam, verso 43, nos diz o seguinte, fazendo-lhe Jesus, no entanto, então, veemente advertência. Aí você pergunta, qual foi a advertência? E se diz aqui, e logo despediu, que era para não criar tumulto, nem muvuca. Ele cura, faz uma advertência veemente. Aí você fica querendo saber qual é a advertência veemente que Jesus fez para esse homem. E está aqui no Evangelho de Mateus, pode voltar para o capítulo 8, no verso 4, que disse-lhe Jesus, então, olha, não o digas a ninguém. Essa é a veemente advertência sobre a qual Marcos nos fala. Não o digas a ninguém. E logo despediu. Logo, está claro porque para não fazer do homem um atrativo, um testemunho, um chamariz, um fetiche, um culto à cura, uma inversão de significados, onde a palavra que ele acabou de ensinar perde a importância e as pessoas passam a cultuar resultados de natureza carismática, milagreira, milagrosa, pentecostalizada, ou de eventos de visibilização de milagres, ou de qualquer coisa dessa natureza de supranaturalidade, ou supernaturalidade, ou sobrenaturalidade. Jesus não dá importância à sobrenaturalidade. Ao contrário, ele diz várias vezes, vocês só estão aqui porque viram que eu multipliquei pão, vocês não vieram pela palavra, vieram pelo pão. Vocês não vieram para curar a alma, vocês estão aqui só porque querem cura para o corpo. Vocês não vieram para melhorar a mente e o coração, vocês só estão querendo tratamento epidérmico, de qualquer outra natureza. Vocês de fato não querem, não é por causa disso que vocês vêm até mim.
Vocês vêm até mim por causa de vocês e não por causa daquilo que de mim procedeu, de modo a conquistar-lhes o coração de um modo irreversível. Não, vocês só estão aqui por uma solução momentânea, sem continuidade de compromisso de nenhuma outra natureza. Por isso, quanto mais culto ao milagre, menos palavra, menos evangelho, menos raiz, menos Deus, menos profundidade, menos obediência, menos compromisso, menos consciência, menos consistência, menos vida. Eu estou falando isso baseado nos evangelhos, baseado na história toda e baseado na observação intensa da minha existência. E não há aqui ninguém, nenhum líder pentecostal, em nenhuma reunião onde me pusessem sozinho contra todos eles que pudesse me negar. Porque eles seriam trilhados pela verdade do que Jesus falou e não teriam argumento, porque não tem. Eles são só mercadejantes de fetiches. E é só isso, de encantamentos. São os verdadeiros bruxos. Esses sim são os verdadeiros falsos magos, são os verdadeiros feiticeiros, que fazem tudo isso escondidos no nome de Jesus, mas praticam as suas piores maldades. Jesus então lhe disse: olha, não digas a ninguém. A ninguém. Não abriu concessão para dizer, conta só para tua mulher, nem para o teu filho, nem para os mais ímpios. Não contes para ninguém. Volta para a tua vida sem ninguém saber como aconteceu esse negócio. Mas vai mostrar-te ao sacerdote. Isso era uma viagem para Jerusalém, onde ele chegaria curado, limpo. Por isso ele poderia subir no templo, porque se ele chegasse lá leproso, ele não subiria nem nas escadarias. Não o permitiriam, ele seria apedrejado na subida, expulso para sempre, morreria lá no vale. Em algum daqueles vales à volta. Vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou de pombinhas pela purificação do leproso, para isso servir de testemunho ao povo. Vai e faz isso. E como eles nunca viram essa lei e essa determinação de Moisés, nunca teve seu cumprimento. A gente não lê no texto bíblico inteiro, desde quando Moisés falou a primeira vez na legislação dos leprosos, lá no Levítico, até Jesus, você só ouve falar num caso de purificação de leproso que foi de Naamã o Sírio, o homem que veio da Síria, general, nas águas do Jordão, no mergulho de 7 mergulhadas e saiu purificado. É a única coisa. E não tem nada a ver com coisa alguma, senão com a vontade de Deus ser Deus para quem quer, onde quer, como quer, do jeito que deseja. Fora isso, você não tem um único episódio de dizer, então, alguém subindo ao templo de Salomão, nos dias de Salomão foi curado, ou nos dias de Ezequias, ou nos dias de Josias, ou nos dias de quem quer que fosse, do mais piedoso de todos os reis de Israel, depois de Davi. Não, nenhum leproso, nenhuma oferta, nenhuma cura de lepra, nenhuma provisão para a cura de ninguém. Quando Jesus manda esse homem ir ao templo em Jerusalém e fazer a oferta que Moisés mandou, ele estava de fato inaugurando uma era, ia ser algo que geraria perplexidade. O quê? Quem? Como? Por quê? Você está fazendo a oferta dos leprosos? É. Mas cadê a lepra? Cadê a lepra? E aí é o dilema do homem, que já longe do norte de Israel, longe de Cafarnaum, já em Jerusalém, no sul, queria dizer, foi um homem da Galileia, um nazareno assim chamado, cheio da sabedoria divina, que eu criei que se ele quisesse, ele poderia me purificar, e ele meteu a mão no meu peito, e ele me quis para ele de tal modo que eu fiquei assim.
limpo. E ele me mandou vir aqui fazer isto. E eu vim, estou fazendo isto. Mas quem fez isso por mim foi ele. Eu vou parar aqui hoje, porque o preâmbulo foi longo demais. Eu só quero perguntar uma coisa a você. Quem são os leprosos do seu tempo? Quem são aqueles que a sua religião, a sua igreja ensina a ficar longe, a não chegar, não pegar, não tocar, se for o caso, até apedrejar, tascar uma pedra, jogar mesmo nele. Sai daqui, seu canalha, não se enxerga não, seu safado. Não vê que você não passa de um leproso miserável, o que você está fazendo aqui? Sai daqui. Quem são? Você frequenta uma igreja onde os leprosos da contemporaneidade não podem entrar? E quem são os leprosos da contemporaneidade na sua religião, na sua igreja, no seu mundo, na sua vida? E por que você diz que quer aprender o Sermão do Monte se você não tiver coragem de praticar o Sermão do Monte na descida? Como Jesus, que ensina isso tudo, desce e já vai com a mão para patolar a cara, patolar o peito do leproso. Eu quero. E quando eu digo eu quero, fica limpo, eu me torno um com o sujo. Eu me torno um com o marginalizado. Eu não me diferencio dele e nem diferencio ele de mim. E o evangelho, para ser evangelho, tem que fazer assim, do contrário é só Sermão do Monte. É só Sermão do Monte, é só historinha, é só presépio teatral de palavras divinamente lindas que não tocam as chagas de ninguém. De modo que a primeira manifestação de que esse Sermão do Monte deixou de ser apenas uma informação bela, sublime, maravilhosa, existencial, praticamente de esperança escatológica de que o Senhor volte logo, porque aqui nessa terra vai ser difícil praticar e viver assim. A maior manifestação de que para mim se tornou verdade, ganhou altura, carne, pele, cor, sangue, brilho, cheiro em mim, é que ele me coloca na direção desses que ninguém tem a coragem de ver, muito menos de tocar, muito menos de acolher, muito menos de abraçar e de se fazer um com ele, e de não transformar essa pessoa numa propaganda. Porque nos nossos dias, preste atenção aqui no que eu estou falando com você está me vendo? Nos nossos dias eu vejo que até os grupos que se abrem mais e que começam a se auto-intitular de igreja inclusiva. Para que eu vou botar esse nome de igreja inclusiva se a igreja já é inclusiva? E se não é inclusiva, não é igreja. É uma redundância desnecessária. Igreja é só igreja. Ou ela é ou ela não é. Se ela é de Cristo, ela está aberta para todos. É como a Nova Jerusalém, tem portas abertas em todas as direções. Não tem telhado e não tem santuário. Qualquer um pode vir, qualquer um pode entrar. Não há critério religioso para permitir a entrada ou a saída ou a ficada do indivíduo. Não, nada disso. Então eu pergunto, até essas igrejas mais abertas, chamadas de mais progressistas, quando botam lá o nome, eu digo, cara, por que fez isso? Para que fez isso? Porque se é igreja, já é inclusiva. Se não é inclusiva, ainda não virou igreja. E se precisa dizer, daqui para frente seremos uma igreja inclusiva, porque antes não éramos e nem queríamos ser. E agora, para sermos, temos que botar uma placa, entre na igreja inclusiva. Cara, por que você não estende a mão apenas e bota no peito do outro? E por que você não deixa de usá-lo como propaganda para a sua igreja? Porque tem igreja que se torna inclusiva para fazer propaganda de que é uma igreja inclusiva. Para atrair um grupo de supostos marginalizados.
Mas tudo isso já é derrota total. Porque se é Cristo, e a igreja tem que ser corpo de Cristo, extensão de Cristo, tem que ser mão de Cristo tocando no mundo, tem que ser braço de Jesus, tem que ser a coragem de Jesus de se lambuzar na meleca humana, seja ela qual seja, de descer profundamente nos lugares, nos undergrounds, nos esgotos da Paris dos miseráveis, dos leprosos, dos indigentes, da Idade das Trevas, da Idade Média, entrar nos bueiros da vida sem medo nenhum de nada, sair do outro lado sem nenhuma necessidade de dizer agora Deus me purifica porque eu atravessei o bueiro. Não. Isto não é evangelho, se for desse modo. E a verdadeira igreja de Cristo é corpo de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é esse braço que se estende, é essa mão que toca, é essa compaixão visceral, que não precisa de argumentos teológicos, filosóficos, de nenhuma natureza, ou ideológico, para dizer, não, agora nós nos tornamos mais humanos. Agora quando? Agora por quê? Agora depois do quê? De quem? Eu acho tudo patético. Patético. Tudo patético. Então eu pergunto a você, começando de você mesmo, quem são aqueles que você não tem coragem de botar a mão na cabeça? Quem são aqueles que você não pega, não toca, não abraça, não beija? Não cria com eles associação. Se associar, vai ter que dar uma explicação. Vai ter que ter uma teologia para explicar por que você se aproximou. Por que você continua sendo assim horroroso? É porque essa mensagem de Jesus não entrou em você ainda. Porque no dia que ela entrar, você não vai explicar nada para ninguém. Não vai precisar contar histórias para ninguém, distrair ninguém, entreter ninguém, levantar bandeira nenhuma. Você será a bandeira ambulante dessa palavra da verdade. Eu sei que o que eu estou dizendo não é o bastante para quem adora carregar um pau na mão. Uma bandeira assim, ó. Tá vendo a minha bandeira? Caio, cadê a tua bandeira? Eu digo, a minha bandeira é o amor de Deus vivido por mim, em mim, e nada além disso. Nada além disso. O tempo que eu pegava um pau com uma bandeira grande, passou quando eu tinha 14 anos. Ia para o Maracanã, 13, 14, 15 anos. Ficou para trás há muito tempo. Me tornei um homem há séculos atrás para saber que no Evangelho a bandeira é o amor. E o nosso tempo acabou, mais do que acabou, eu vou parar aqui porque as nossas baterias estão morrendo. Acabou de morrer uma ali agora, quando o Caio veio aqui mexer na energia, deu uma apagada ali. Enfim, está chovendo, está tudo. E eu disse o que precisava ser dito no dia de hoje. E eu não preciso de uma conclusão extraordinária. Eu posso parar aqui porque a chuva engrossou. E está bom e está certo. Jesus, eu só peço que a chuva engrosse no coração da gente. Mas que chova mesmo graça, compreensão, entendimento, discernimento, percepção e verdade. E um constrangimento insuportável no coração de muitos que venham a ouvir essa palavra. É o que eu te imploro, sabendo que eu estou falando contigo que ressuscitaste. Falando com o teu Espírito que habita em mim e que está convencendo pessoas do pecado, de todos os tipos de pecado, de maldade da gente, de desumanidade, de preconceito, de supremacismo, de perversidade diabólica no coração da gente, que se disfarça de piedade civilizada, e nós somos todos uns grandes mentirosos,
Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça de Deus em Cristo Jesus, que garante que está tudo pago, tudo feito, tudo consumado. E do juízo, que nos dá a certeza de que o acusador já está julgado e que não tem mais nenhum poder sobre a minha vida, se eu ando no Evangelho e na consciência de Jesus. É o que eu te peço que aconteça agora, por milagre, no coração de todos os que estão me vendo e ouvindo. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.